Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será o Brasil no início do século XX, parte 2. Tá? Será uma continuação do nosso último vídeo, onde eu havia explicado para vocês os principais acontecimentos desse comecinho do século XX, aí, finalzinho do século XIX, começo do século XX. Ok? Então pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar melhor essas informações aí. Então, no nosso último vídeo, eu havia falado sobre o processo lá de remodelação da cidade do Rio de Janeiro, né, promovido ali pelo presidente da República da época, né? Expliquei sobre a questão lá do bota abaixo, né, onde as pessoas perderam as suas casas, os funcionários do governo iam lá, derrubavam as casas velhas, né, das pessoas mais pobres que viviam ali na região central do Rio de Janeiro, né, perderam as suas residências, tiveram que se mudar para outras regiões, né, que fazia parte desse processo aí de remodelação da cidade. Tá? E também fazia parte desse processo de remodelação uma campanha de vacinação, uma campanha de saúde pública, tá? Uma vacinação contra a varíola. Foi promovida ali pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Né? A ideia era vacinar as pessoas contra a varíola, né? Que havia um surto de varíola naquela época no Rio de Janeiro. Né? Então fazia parte aí as campanhas higienistas, né, de limpagem da cidade, tá, as campanhas de vacinação. Tá? E, na ocasião, foi assinada uma lei onde essa vacinação ela seria obrigatória. Era obrigatório vacinar. Se a pessoa se recusasse, ela teria que ser obrigada, pegar à força e ser vacinada à força. Né? Então, já não bastasse, como não bastasse já ter as suas casas derrubadas, então havia mais isso, né? Ainda mais porque ninguém sabia direito o que era uma vacina, né? Ninguém sabia para que servia, como que funcionava. Boatos começaram a se espalhar de que essas vacinas seriam, na verdade, um meio de matar as pessoas, exterminar as pessoas, né? Já não basta derrubarem as nossas casas, agora querem também nos matar com essa tal de vacina que nem sei o que é. Né? Então era isso o que se falava naquela época, né? E aí as pessoas já revoltadas, né? Junte-se a isso ainda o fato de que a vacina era aplicada no ombro, né, das mulheres, e o ombro naquela época era considerada uma área erógena, uma área íntima, né? Então vai ter que mostrar o ombro da minha esposa para que as pessoas e a pessoa ia lá para poder vacinar, né? Então tudo isso aí gerou uma desconfiança, gerou toda uma revolta, as pessoas começaram a não aceitar mais serem oprimidas pelo governo, né? E gerou lá toda uma confusão, né? Teve que chamar a polícia, depois teve que chamar o exército, as pessoas iam para cima com panelas, com cabo de vassoura, com serrote, com martelo, né? E houve uma tremenda confusão, a cidade do Rio de Janeiro foi tomada por uma tremenda confusão ali, tiros, mortes, né? 23 mortos, 900 pessoas foram detidas e depois mandadas para o Acre, né? Então houve uma tremenda bagunça, foi conhecida como a revolta da vacina. A revolta da vacina, as pessoas saíram às ruas, derrubaram bondes, né? O bonde nessa época que já tinha fotografia, né? Então dá para a gente ver o que aconteceu na época, né? Derrubaram um bonde, botaram fogo em bonde. Hoje eles fazem isso com ônibus, né? Naquela época era o bonde. Derrubaram um bonde, fizeram uma tremenda bagunça, teve que ir exército na rua, né? E acabou que o presidente teve que anular essa lei, né? Teve que cancelar essa vacinação, porque senão ia
ficar realmente difícil a situação no Rio de Janeiro. Tá? Na época, o jornal ele, relatou, né, o acontecido ali, né, os factos de ontem. Tá? O português daquela época é meio estranho, você vai achar meio esquisito, né? Mas era assim que se escrevia na época, né? Os factos de ontem, as arruaças, as correrias, intervenção da Força Armada, tiroteios, mortos e feridos, barricadas, ataques de incêndio aos bondes, derrubada de combustores, o centro da cidade às escuras. Essa foi a revolta da vacina, um dos primeiros acontecimentos aí daquele período, né? Do ponto de vista político, eu já havia falado para vocês que havia a questão das elites, né? A elite cafeeira, os grandes produtores de café, os grandes fazendeiros, né, de fazendas de café, que acumularam muito poder, acumularam muitas riquezas, começaram até a, a entrar para a política, né? E a política no Brasil, nessa época, começou a ser comandada por essa elite. Né? Era a elite da região de São Paulo, era a elite do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco. Né? Era essa elite cafeeira, né, que dominava a política naquele momento. Né? Por isso, esse período aí da história do Brasil é conhecida como a República Oligárquica. Tá? Oligárquica que significa oligarquia, que é o governo de poucos, né? Enquanto a democracia seria o governo do povo, né? A oligarquia seria o governo de poucas pessoas, né? No caso, essa elite cafeeira que dominava a política na época, né? Esse estado de coisas deixava o exército na época muito aborrecido. O exército não gostava nada dessa, dessa república oligárquica, né? E os militares daquela época não são como os de hoje, né? O exército naquela época não é como o exército de hoje. Hoje o político faz e acontece, né? Na política brasileira o exército não está nem aí, é isso? Então, mas naquela época não. O exército ele achava que ele tinha ali um papel importante, né? E eles vigiavam de perto ali os atos dos políticos, né? E porque eles queriam atuar, eles achavam que eles tinham que defender o povo da ação dos políticos, né? Defender a nação da ação dos políticos, né? E mais para frente você vai ver que isso aí vai dar uma confusão lá entre o exército e o governo, tá? Então, como é que funcionava essa política aí, né? Chamava-se política dos governadores, na política da elite cafeeira. Você tinha lá o presidente da República, né? Que na época lá era o presidente Prudente de Moraes, tá? O presidente Prudente de Moraes, ele era um representante ali da elite cafeeira. Né? Para ele poder governar, ele tinha que contar com o apoio dos governadores, porque eram os governadores que iriam ajudar a eleger os deputados e os senadores que iriam aprovar lá os projetos do presidente, ok? Então, para poder ganhar esses governadores, o presidente ele dava para eles aí vários benefícios, né? Dava verba, para que eles pudessem lá fazer os seus projetos, dava liberdade, não interferia, né, no que os governadores queriam fazer lá nas regiões deles. Né? Então essa era o famoso uma mão lava a outra, né? É o que tinha na política daquela época, ok? Então era um pacto de reciprocidade entre os governadores e o presidente, certo? Em contrapartida, os governadores também tinham lá os coronéis, a figura dos coronéis,
que ajudavam eles, através do coronelismo. O coronel, quem era o coronel? O coronel é a pessoa, um grande fazendeiro, né, um grande produtor ali, que dominava a política da região, ok? Então, esses governadores, eles recebiam muito apoio desse coronel através do voto de cabresto, né? Era o coronel que forçava as pessoas mais pobres a votar nos políticos de interesse dos governadores. Okay? Então ele dominava ali a região, né? Ele oferecia para aquela pessoa mais pobre, oferecia lá uns benefícios para que essa pessoa mais humilde pudesse votar naquele político que beneficiasse o governador. Tá? Ou, às vezes, também pressionava de forma violenta. Tinha lá os jagunços, os capatazes, né? os, as pessoas que eram contratadas pelo coronel, né? E pressionava essa pessoa, né? Ameaçava a vida, ameaçava a família, né? Para que essa pessoa pudesse votar nos políticos de interesse do governador. O governador, em troca disso, também dava muitos benefícios ali para o coronel. E aí, por isso que esse processo era chamado de voto de cabresto. Como o voto naquela época não era secreto, você ia votar, todo mundo sabia em quem que você tinha votado e você não tinha como fugir disso, porque senão você poderia estar arriscando até a sua própria vida. O coronel poderia até mandar fazer alguma coisa contra você. Tá? E aqui uma charge da época, que um jornal da época lá, publicou, mostrando como que funcionava isso, o coronel, né, arrastando lá o eleitor, o cabresto, para poder votar. Né? Então, as próximas eleições de cabresto. Okay? Então, era assim que funcionava a república na época, né? A política da época. Também foi característica dessa época os movimentos messiânicos. Houve muitos movimentos messiânicos no Brasil naquela época. Os mais famosos foram em Canudos e o Contestado. Né? Em Canudos, o Contestado na Bahia e o Contestado em Santa Catarina. O que foram esses movimentos messiânicos? Né? Eram líderes espirituais que eles conseguiram, de alguma forma, juntar grandes pessoas, uma grande quantidade de pessoas, uma comunidade de pessoas se juntaram ali, liderados por esses líderes, né? E aí essas pessoas, né, começaram a segui-los e começaram a incomodar os poderosos da época. Dois casos mais famosos, na Bahia, na região de Canudos, surgiu lá um líder chamado Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, começou lá a juntar um grande número de seguidores, okay? Começaram a seguir ele, fundaram uma comunidade, a comunidade de Canudos. Essa comunidade começou a aumentar, a crescer, começou a incomodar os poderosos da época, os coronéis da época, e como Antônio Conselheiro também era uma pessoa monarquista, ele era contra a República, ele fazia críticas severas à República, isso também começou a incomodar o governo federal, e acabou mandando exército para lá, deu origem à Guerra de Canudos, que é um dos episódios aí mais impactantes da história brasileira. Em Santa Catarina aconteceu um movimento também bem parecido, okay? Um líder espiritual, no caso aqui o monge José Maria, também conseguiu juntar uma grande quantidade de seguidores, aí fundou uma comunidade de sertanejos, e aí quando o governo federal quis remover esses sertanejos da região para poder fazer ali uma estrada de ferro, então houve resistência, houve combate, mandar exército para lá, né? Houve muitas mortes, né? Que foi a Guerra do Contestado, a Batalha do Contestado, lá em Santa Catarina. Então esses são os movimentos messiânicos. Houveram outros também movimentos parecidos com esse,
mas esses daqui são os mais famosos, né? Canudos na Bahia, né? Liderado pelo Antônio Conselheiro, e o Contestado, liderado pelo monge José Maria. Chama-se messiânico porque os líderes eram considerados com autoridade espiritual, né? Mas também houve bastante movimentação ali nas Forças Armadas, muitas revoltas nas Forças Armadas também, nessa época aí, comecinho do século XX. Na Marinha, por exemplo, houve a revolta da Chibata. O que foi essa revolta da Chibata? Os marinheiros, naquela época, a maioria deles eram de negros. Você pode ver aqui na foto, né? A maioria deles eram negros. E naquela época, fazia poucos anos, em 1910, faziam poucos anos que a abolição da escravidão havia acontecido. Né? Então, aquelas pessoas, mesmo livres, muitas delas ainda eram tratadas como se fossem escravos. O tipo de tratamento era o mesmo tratamento que eles sofriam quando eles eram escravos. Né? E isso acontecia até mesmo na Marinha. Na Marinha havia muitos castigos físicos. Dentre os vários castigos físicos que eles tinham lá, havia a questão da chibata, chicote nas costas, igualzinho acontecia na época em que eles eram escravos. Isso gerava lá um incômodo, uma revolta desses marinheiros. Um dia, o que aconteceu? Um desses marinheiros estava lá no navio, entrou no navio com 2 garrafas de cachaça e, por causa disso, ele foi severamente punido, com mais de 200 chibatadas nas costas. Isso gerou uma revolta geral entre os marinheiros. Né? Eles fizeram uma rebelião, mataram o comandante do navio, tomaram o navio para eles, né? E aí começou a revolta da chibata. Né? Eles bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, começaram a fazer um monte de exigências, né? E aí o governo ele teve que atender às exigências deles, né? Essa revolta ela foi liderada por um marinheiro chamado João Cândido. Aqui está João Cândido, que foi apelidado de o Almirante Negro, né? E essa revolta ela só terminou quando o governo prometeu que iria aceitar as exigências dos marinheiros, né? Eles tinham lá as exigências de acabar com os castigos físicos, de receberem o perdão por causa da rebelião, a anistia, né? E várias outras exigências também, aumento do soldo, aumento do salário que eles recebiam, né? E o governo, no primeiro momento, eles aceitaram, né, essa exigência desses marinheiros, né? Mas depois que eles se renderam, nada daquilo foi cumprido, né? Eles foram presos, o João Cândido foi preso junto com seus companheiros lá na Ilha da Cobra, no Rio de Janeiro. Depois disso, João Cândido foi solto, depois de um tempo. Né? A vida do João Cândido é bem interessante, né? Cheio de reviravoltas. Né? Depois ele foi para o hospício, depois ele saiu do hospício, começou a ganhar a vida como pescador. A vida dele é bem interessante, muitos consideram o João Cândido um símbolo da luta contra o racismo. Né? Depois você pode se aprofundar na história dele, que você vai achar bem interessante também, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo nós teremos continuação desse assunto. Será o último capítulo desse assunto, né? E até a próxima.